Oi pessoal, sou o Felipe, estou criando esse canal para compartilhar dicas de estudos, estou me aventurando no mundo dos concursos já tem algum tempo e por ser engenheiro, por ser filósofo também, eu tenho 2 graduações pela USP, acho que eu tenho algumas dicas para compartilhar, sobretudo na parte de matemática, de lógica, de estatística. Encontrei essas questões num simulado de estratégia do TCE Rio Grande do Sul, que eu posso deixar o link aqui na descrição. Acho que eu tenho algumas dicas legais para compartilhar. E, bom, acho que quando a gente fala de lógica, sobretudo lógica proposicional, que é essa lógica quando a gente tem as proposições verdadeiras ou falsas, a gente tem que entender se aquela expressão, se aquele conjunto de proposições vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Tem dois grandes tipos de questões. Tem questões como essa aqui que eu estou compartilhando, que o enunciado já dá o valor das proposições, então ele fala que P é uma proposição falsa, R é uma proposição falsa e Q é uma verdadeira, onde só basta você entender a expressão como um todo e ver qual que é o valor resultante dessa expressão, se é verdadeiro ou falso. E tem questões que são mais complexas, em que você tem que montar uma tabela verdade. Então aqui, por exemplo, nessa questão, a gente tem uma expressão também, mas a gente não sabe o valor de P, de Q, nem de R. Então a gente tem que fazer para todos os casos possíveis. Então essa questão pode levar um pouquinho mais de tempo. Então se é algo que não é automático para você, eu priorizaria as questões mais curtas, como essa daqui. E aqui a gente tem alguns símbolos que eu não sei se é evidente para todo mundo, que acho que é bom relembrar. Então, esse símbolo, o chapeuzinho, o circunflexo virado para baixo, na lógica proposicional, é o E. E para quem está acostumado com a lógica de conjuntos, né, então o mais próximo talvez seria a intersecção. E na lógica proposicional, o nome desse símbolo aqui, ele é a conjunção. Então é bom saber, porque às vezes as questões de concurso, elas acabam colocando a conjunção de P com Q, e isso acaba atrapalhando, fazendo as pessoas errarem, mesmo que elas saibam resolver a questão. E o contrário do E, a gente tem o OU, que parece um V, que seria mais próximo da união na teoria dos conjuntos, e também é conhecido como a disjunção. Disjunção. E bom, o E vai funcionar bem parecido com a intersecção. Então, quando a gente tem duas afirmações, a única maneira do E ser verdadeiro é quando as duas afirmações são verdadeiras. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, mas todos os outros casos, verdadeiro com falso é falso, falso com verdadeiro é falso e falso com falso é falso. Então, nesse caso, se P é falso e Q é verdadeiro, essa expressão aqui ela é falsa. E esse outro símbolo que a gente tem aqui é o C, então. O C, então, ele confunde mais as pessoas e ele é um pouquinho, talvez mais difícil assim de lembrar, mas o C, então, ele só vai ser falso em uma das situações. Eu lembro de um professor que ele me explicou, né, que é como se você tenta entender como se você fosse um tratante. Então, se você me dá R$ 200, eu te dou um livro. Isso é verdadeiro. Se você não me dá R$ 200, eu não te dou um livro. Isso também é verdadeiro. Se você não me der R$ 200, eu ainda assim posso te dar um livro, isso é verdadeiro. Agora, se você me der R$ 200 e eu não te der um livro, aí eu sou um tratante. Isso daqui é falso. Essa é a única situação que o C, então, vai dar falso. Eu sei que pode parecer um pouco decoreba e tudo mais, mas assim, no mundo dos concursos acho que vocês já estão acostumados e é importante lembrar que só essa situação vai dar falso. Então, o R é falso no nosso problema. Se falso, então verdadeiro, essa expressão é verdadeira. E aqui de novo, se falso, então verdadeiro, isso é verdadeiro. Só que o enunciado está falando que essa expressão é falsa. Então, como a gente como esse é um exemplo de questão simulado para o Sebrasp, né, em questões de certo e errado,
essa afirmação é falsa, então a gente marcaria errado no gabarito. Espero ter contribuído, e se você quiser ver a resolução de outras questões ou tiver dúvidas, fica à disposição para deixar nos comentários ou, enfim, compartilhar. Até a próxima!